Muito obrigada, vereadora Júlia. Desejo os meus sentimentos na família da Cristina. É, é muito triste, né, a gente deparar com essa situação à luz do dia, numa das vias mais movimentadas ali da região norte, Venda Nova. Fiquei muito triste ao ver aquela cena, nem consegui assistir, de tamanha crueldade, né? Que nós possamos aí educar, né, os nossos filhos, educar as crianças, que as escolas venham trazer esse tipo de conscientização para que nós, só assim, gente, a gente vai conseguir mudar aí a cabeça, né, dos seres humanos. Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Agradeço aqui a presença do nosso amigo, vereador Pedro Patrus, que está sempre aí lutando aí, junto com a gente aqui na assistência social. Nosso grande amigo que está ali hoje, né, que tanto nos apoiou na assistência social, em várias demandas que a gente levou ali na região norte, teve prazer de nos atender. Sou muito grata, viu, por você. Fico feliz de te ver aqui e sabe que está acompanhando aí o gabinete do nosso amigo vereador Pedro Patrus, que tem um olhar tão carinhoso para essas causas que são tão sensíveis aqui na nossa cidade. Vou fazer a chamada. Chamada não, gente, já fiz chamada aqui, né? Vou apresentar os nossos convidados que estão aqui. Luana de Souza, né, que é a subsecretária de Ciência Social, ela está remotamente. O Sandro Santos Passos, que é o coordenador do Centro de Referência da Assistência Social Jardim Felicidade. Rafaela da Costa, que é diretora regional da Assistência Social da Regional Norte. Vou convidar aqui para compor a mesa Maria Aparecida Mendes de Souza, que é usuária do CRAS, do Jardim Felicidade. Natália Freitas, também, que é usuária do CRAS, do bairro Jardim Felicidade. E o William de Sá, que é conselheiro do Conselho Regional de Assistência Social do bairro Jardim Felicidade. Podem vir, compor a mesa. Muito obrigada, né, a todos que estão aqui presentes, né, são os moradores ali do bairro Jardim Felicidade. Eles queriam um ônibus, né, para vir, mas infelizmente não deu. Mas o Conjunto Felicidade pode se sentir representado por todos vocês que estão aqui, viu, Maria Aparecida? Eu vou começar aqui, gente, só fazendo uma breve introdução. Sou moradora ali da Regional Norte, né, gente? Então, eu gosto sempre de estar falando ali sobre os nossos desafios que nós temos. E nós temos um desafio muito grande, que é o CRAS do bairro Jardim Felicidade. Recentemente, em julho, né, que nós fizemos a visita técnica, julho de 2025, nós realizamos a visita técnica ali, mas já tínhamos feito várias visitas informais, né, conhecendo ali os desafios do CRAS. E aí nos deparamos, pessoal, com uma situação muito ruim, né, que merece aí a atenção do nosso poder público. Diante, né, da nova legislação aí, da construção dos mais 20 CRAS, né, que serão construídos na cidade de Belo Horizonte, nós não estamos querendo falar aqui sobre que isso não deve acontecer, nós estamos muito felizes, votamos a favor, queremos que isso continue, mas também nós queremos uma olhada ali atencioso, né, ao CRAS Felicidade. Hoje, né, o CRAS ele enfrenta ali graves desafios estruturais e operacionais que comprometem ali, né, diretamente o atendimento da população e as condições de trabalho das equipes, né. Hoje, a unidade, gente, ela atende mais de 6 mil famílias, com apenas 3 técnicos de referência, quando o ideal ali seria 5. Né? De acordo com a Resolução 33 de 2025, ela estabelece o número máximo de 5 mil famílias. Então, o CRAS do bairro Felicidade já extrapola aí os limites aí, né? E isso tudo, gente, gera aí a sobrecarga, né, e a inadequação na composição das equipes técnicas, né, que apenas 3 servidores de nível superior, né, sendo um assistente social e ainda o outro que tinha, né, foi remanejado ali para a gerência. Então, aí acabou comprometendo ainda mais todo o funcionamento ali do CRAS. E aí reduz, né, a capacidade de acompanhamento ali das famílias e aí impacta diretamente na qualidade dos atendimentos. O prédio, gente, ele apresenta ali várias deficiências físicas. A gente leu ali, eu acompanhei aqui o censo de 2024, que
que faz o IDCRAS, né, que faz a pontuação ali dos níveis, e assim eu fiquei muito chocada, viu, vereador Pedro Patrus, com o nível que foi elevado o CRAS Jardim Felicidade, uma pontuação de 3,8, gente, né, sendo que a nota máxima, a mínima 1, vai até 5. E eu acho que faltou ali um pouco de critério por parte da prefeitura, até eu gostaria que falassem depois aí como que foi feito como que foi feito esse censo, como que foram pontuados, né, que eles colocaram ali no papel, porque quando a gente vai falar dos recursos humanos, a gente tem a deficiência, né, isso aí compromete todo o trabalho da equipe, e isso foi até pontuado no nível mais baixo. A questão da estrutura física, ela é gritante, gente. Pontuaram questões que não poderiam ser pontuadas. Colocaram que existe acessibilidade, mas não está de acordo com as normas da BNT, então não tem acessibilidade. Você não pode pontuar uma coisa que não está em funcionamento. Então, ali deveria ter sido 0. Isso daí comprometeu, acho que, né, drasticamente, né, na elevação ali de escolher quais CRAS que seriam, né, quais locais que seriam contemplados com os novos CRAS. Elevando para uma pontuação 3,8, dá para entender que tudo está muito bem. Né? É claro que o trabalho com o pessoal, né, a gente vê o trabalho das equipes lá, é maravilhoso, mas quando você entra na estrutura, falar que uma sala ali comporta de 15 a 20 pessoas, é impossível, a gente vê que não cabe. Né? Nós estivemos lá, só na nossa visita técnica, a quantidade de pessoas que estavam lá já ficou super apertado. A própria moça que estava lá na hora acompanhando, esqueci até o nome dela, que faz as atividades, esqueci o nome dela, ela me perdoa. Ela falou, vereador, não tem uma mesa para a gente poder apoiar. E ali, né, o CRAS recebe mais de 90, né, pessoas para poder fazer as atividades. Então, colocar, né, neste de CRAS aqui, nesse censo 2024, que a estrutura está boa, sem você ir lá olhar, verificar a qualidade de material, falta de mesas, falta de computadores, servidores dividindo computadores, o administrativo junto com a recepção, numa sala totalmente insalubre, numa sala sem ventilação, colocaram, vereador Pedro Patrus, que tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado lá no CRAS. Tem um ventilador em péssimas condições de uso. Não tem, gente, as famílias, quando vão ali para fazer os seus acompanhamentos, relatar os seus problemas, elas não conseguem ficar num ambiente totalmente protegido, sem uma escuta. Né? A gente viu lá como que são as paredes, as divisórias, né? Colocado que tem ali almoxerifado num lugar horrível. Eu não estou aqui só para falar mal da prefeitura, eu estou querendo falar com a prefeitura que ela não pode pontuar, elevar o nível do CRAS Jardim Felicidade, se não está acontecendo isso, não é verdade. Então, o que a gente está querendo buscar aqui, vereador Pedro, é a inclusão aí, né, da construção do CRAS de Felicidade. Sabemos do empreendimento, do orçamento participativo, que foi ganho lá em 2013, mas até hoje não foi feito. Então, já perdeu. Aí me falaram que estão sendo elaborado um novo escopo com ginásio, com banheiros acessíveis. Mas para quando? Quando tem projeto? A prefeitura recentemente lançou no seu folder, para a gente poder, se o vereador quiser mandar um emenda positiva, de 200 mil para a colocação de um telhado. Então, não está nem previsto no orçamento ainda, vereador, essas obras do orçamento participativo. Fica difícil da gente, né, até mesmo entender e falar para a população com o que vai acontecer, quando que vai ser, né, essas obras irão iniciar. Então, eu gostaria muito de ouvir por parte da prefeitura, né, o que ela tem em mente, se isso já está previsto na PPAG, na lei orçamentária, como é que vai ficar a situação do novo CRAS, né? Sabemos que ele não estão pedindo uma emenda para poder fazer o telhado, e lá, gente, não tem condições, lá não tem como fazer uma reforma, lá tem que ser a construção de um novo CRAS. A situação lá está muito precária. Inclusive, eu quero passar um videozinho, ele é rapidinho, viu? Só de 2 minutinhos, para poder vocês terem uma ideia de como que está hoje a situação ali. O CRAS Jardim Felicidade enfrenta sérias limitações na estrutura física e nas condições de trabalho. O espaço é pequeno, com salas abafadas, sem ventilação adequada e com pouca privacidade para os atendimentos. A recepção funciona junto ao setor administrativo, o que gera barulho constante e atrapalha o trabalho dos servidores. O número de profissionais é insuficiente. São apenas 3 técnicos de referência para atender mais de 6.000 famílias. Faltam equipamentos básicos. Nem todos os técnicos têm computador e precisam revezar o uso para realizar atendimentos e relatórios. A sala onde acontecem os grupos de convivência não tem acessibilidade. A rampa é íngreme, há um degrau na entrada e o espaço é pequeno.
não comportando o número de participantes. O prédio apresenta problemas estruturais e não tem condições de ampliação, sendo necessária a construção de uma nova sede. Há também preocupação com o talude ao lado do CRAS, que oferece risco e aguarda intervenção da SUDECAP. O local não conta com portaria 24 horas, o que limita o funcionamento e impede atividades noturnas ou aos fins de semana. Esses fatores comprometem o atendimento à população e as condições de trabalho dos servidores, que fazem o possível para atender a grande demanda, com poucos recursos. O bebedouro estava com problema, eu não sei se eles chegaram a arrumar o bebedouro da última vez. Arrumaram, né? Ficou muito bom. A área interditada, viu? Interditada, você viu? Essa escada está desde há mais de 2 anos, né? Precisa de... As tricas. sem condições de transitar ali. Então, uma reforma ali, gente, né? Tem um buraco, né? E fora que está cedendo ali aquele talude. Então, a gente gostaria de ter, né, a atenção da prefeitura aí, né, nessas questões assim que são tão importantes ali para a comunidade, uma comunidade que está ali inserida, né, um local muito vulnerável, né, Maria Aparecida, onde as pessoas necessitam ali daquelas políticas públicas e elas não podem ter ali os seus direitos cerceados, né, gente, por falta ali de manutenções, de estruturas básicas, né? Nós estamos falando de um CRAS, né? Onde deveria ser a referência ali na região. Mas muito obrigada pelo vídeo. Eu vou passar a palavra para o senhor, vereador, o senhor fazer suas considerações. Obrigado, vereador Luíde. Quero primeiro parabenizá-lo por essa audiência, né? Quando a senhora... Nosso mandato esteve te acompanhando nessa visita técnica que a senhora fez ao CRAS Jardim Felicidade, e não titubeei em realizar e assinar essa audiência pública com a senhora pela importância do assunto. Mas eu queria começar, vereadora, só lamentar aqui também, eu não poderia deixar de registrar aqui nessa comissão brutal assassinato da Cristina, à luz do dia, em Venda Nova, numa das maiores avenidas mais movimentadas daquela região. Nós não podemos, como disse na sua forte fala, que a vereadora Júlia, normalizar esse tipo de coisas, de atuação, de violência na nossa cidade, e essa comissão é fundamental para que essas denúncias sejam feitas, e que dê voz a essas pessoas. E a presença da vereadora Júlia, como presidenta dessa comissão, é fundamental, né? A ocupação desse espaço pela vereadora Júlia, ela está aqui exatamente para isso. Então, nossos sentimentos aqui para a família, e que a gente lute a cada dia e acorde cada dia pensando em ter uma cidade melhor, mais humana. E é por isso que nós estamos aqui, e essa comissão também tem essa importância. Bom, voltando à questão do CRAS Jardim Felicidade, primeiro, eu tenho uma relação muito forte com o bairro e a região de Jardim Felicidade, que é um bairro da nossa cidade fruto de uma luta social, fruto das ocupações, fruto do direito à moradia da nossa cidade. Então, eu tenho ali muitos amigos e pessoas muito queridas daquela região que a gente sabe das dificuldades que são aquele bairro. E a vereadora Luíde colocou a visita que ela fez. Nosso mandato também esteve lá em setembro de 2023, com as mesmas demandas, as mesmas conversas, né? E o que nós vimos nesse vídeo, a gente já tinha detectado também, vereador, e já tinha conversado com a prefeitura. E eu quero também aqui registrar a presença, nada foi feito,
do nosso ex-secretário José Cruz, está aqui presente hoje. Cadê o Zé? Está ali? Eu não estou enxergando. Zé Cruz, que é ex-secretário, um lutador do Sistema Único de Assistência Social no nosso país, ajudou a implementar o Sistema Único de Assistência Social. Aqui também a Marcele, que é também técnica da Prefeitura, os dois compõem o nosso gabinete. Eu puxei os dois exatamente para uma atuação nesse sentido de melhorar e contribuir para o Sistema Único de Assistência Social melhor na nossa cidade. E dizer que a Luíde colocou muito bem. Lembrando que o CRAS Jardim Felicidade é um dos 9 primeiros CRAS da cidade de Belo Horizonte. Exatamente. Os 9 primeiros, um em cada regional, o Jardim Felicidade foi o primeiro. E nós temos essas questões, vereador Luiz, que nós temos que pensar e conversar e dialogar com a prefeitura, porque o intuito de audiência pública é exatamente isso, colocar os moradores, as moradoras do bairro, os usuários, os trabalhadores, as trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, para dialogar com a prefeitura. E, nesse sentido, também já cumprimento e agradeço a presença da nossa subsecretária, Luana, que está aqui. É fundamental a presença dela, porque quando a gente faz uma audiência e a prefeitura não está presente, fica capenga. Vocês vão falar, nós vamos escutar, mas quem resolve é o Poder Executivo. E a gente tem essa luta aqui muito grande para que a prefeitura participe. Eu fico muito feliz da participação delas, porque vão escutar vocês e, a partir daí, nós vamos dialogar de como resolver esse problema. Nós temos um problema no CRAS Jardim Felicidade. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a construção de um novo CRAS. Tem uma faixa aqui. É isso mesmo? Podemos pensar em reformar aquele CRAS? Essas são questões que a comunidade tem que decidir, que nós temos que resolver, porque, por exemplo, a prefeitura tem na conta 15 milhões do governo federal, que nós temos que entender para onde que vai. O CRAS Jardim Felicidade está dentro desses 15 milhões. Dizem que o CRAS foi inserido nas prioridades do ano para a reforma do CRAS. Nós temos uma obra do orçamento participativo, que eu acho que é de 2013, que aí é um outro problema que nós temos que discutir, que envolve toda a cidade, que é o que vai se dar do orçamento participativo na cidade de Belo Horizonte. O orçamento participativo se tornou um orçamento participativo com dinheiro. Agora, está na lei orgânica que 1% da receita é impositiva para o orçamento participativo. E quem está pensando nisso? Quem vai decidir se o CRAS Jardim Felicidade vai estar na prioridade desse dinheiro que vai ter esse ano? Como vão ser as novas rodadas? Porque ali no CRAS é um complexo. É um complexo que ali tem um MEI, tem EMEI. É o antigo Espaço Cidadania, que se tornou o Centro de Referência da Assistência Social, algum espaço a partir da criação e da implementação do Sistema Único de Assistência Social. Então, ali é um equipamento... Exatamente. Mas é um equipamento antigo, que está literalmente caindo, né, e a gente tem que pensar o que fazer. Então, eu chamo essa atenção de algumas questões que podem contribuir para resolver parte desse problema. É a questão da obra do orçamento participativo. Ela está lá. O empreendimento número 67 do orçamento participativo de 2011 e 2012. Né? E quando a gente, conforme a informação da atual gerência de orçamento participativo, o projeto elaborado em 2013 não poderá mais ser executado. Por quê? Como? E agora esse novo orçamento participativo? Nós já fizemos audiência pública aqui para entender como que vai se dar esse orçamento participativo. Agora tem dinheiro. E esse dinheiro vai ser para onde? A questão do dinheiro do governo federal que está lá, a prioridade. Essa discussão, né, vereador Luiz, que eu acho que a gente tem obrigação de fazer nessa comissão aqui dessa casa, que é a comissão que trata da questão da assistência social na nossa cidade, e nós queremos aqui esse diálogo. Isso é fundamental. A partir de hoje, como que nós vamos acompanhar isso? Então, a presença da subsecretária, para nós, é muito importante, porque eu acho que
que essa comissão que está aqui vai ter que acompanhar, vai ter que dialogar. Né? Nós temos emenda, por exemplo, de computadores, parece que já chegaram novos computadores, como que isso está se dando, como é que está a questão dos 15 milhões, como é que está a prioridade anual da assistência social, porque serviços de acolhimento estão deixando de acontecer porque o CRAS não está adequado a receber esse assunto. E aí nós temos um problema na prefeitura também, que aí não é, viu, secretário, não é a questão da assistência social só. Os problemas da cidade de Belo Horizonte, eles estão sendo repassados para as emendas impositivas da Câmara Municipal. É o que a vereadora Luiz colocou. Ah, não vamos pôr o teto, não? Ah, não, então põe emenda que a gente põe. Esse é um problema do Poder Executivo. Sabe assim? Ah, nós estamos com problema na rua, lá no bairro da vereadora Luiz. Põe emenda que faz. É como se o Poder Executivo, então, não existisse mais. Essa é uma questão que nós estamos vivendo das emendas impositivas, que é uma coisa geral, deixando claro, não é a questão da assistência social, que nós vamos ter que discutir em algum momento. Né? Eu, por exemplo, as nossas emendas, a maioria delas não estão no cardápio da prefeitura, porque nós fazemos questão de colocar muita emenda nas formações dos conselhos municipais de assistência social. Nós gostamos de colocar formação e apoio ao Fórum Municipal de Usuários da Assistência Social. Isso não está no escopo. Então, nós também, as nossas emendas são para a prefeitura, mas são também emendas para espaços que, às vezes, não são tão prioridades para a prefeitura. É outra discussão que tem que ser feita. Então, o caminho é longo. O caminho não é fácil, mas com o diálogo com a prefeitura, eu tenho certeza que essas questões do Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Felicidade vão ser, a partir de agora, se der tudo certo, e eu tenho certeza que a nossa subsecretária não se furta disso, porque ela tem, há pouco tempo que ela chegou na secretaria, já conseguiu entender as dificuldades, e eu tenho certeza que ela não vai se furtar a contribuir e a melhorar o atendimento para os usuários, para as trabalhadoras, para os trabalhadores, e para o Jardim Felicidade, que a gente sabe da importância desse centro de referência da assistência social. A gente sabe, eu visitei quase todos os centros de referência da assistência social da cidade de Belo Horizonte, vereadora, e tem CRAS de tudo quanto é jeito. Tem o CRAS que foi feito com PAC, que é para ser CRAS, que é o CRAS do Taquaril, tem CRAS novo, tem CRAS do Cabana, que é um CRAS super bonito, que é novidade. Agora, nós não podemos ter um CRAS que está caindo aos pedaços, um CRAS que não tem acessibilidade. Aquela rampa que a gente sabe que nenhum cadeirante sobe naquele espaço. Nós temos essa responsabilidade. Então, vocês podem contar com essa comissão, podem contar com a vereadora Luíde, podem contar com o nosso mandato, porque nós queremos contribuir. Nós queremos que saia do sinal. Poderia chegar aqui, só xingar, só brigar. Não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é que as coisas se resolvam. Então, parabéns mais uma vez, vereador Luíde, que a gente escute a comunidade, vamos escutar a prefeitura, que eu tenho certeza que a gente sai daqui com alguns acordos, pelo menos de acompanhamento e de mobilização, para que o CRAS realmente volte a ser um CRAS importante para a nossa cidade. Obrigado. Muito obrigada, vereador Pedro. E fico muito feliz de poder contar com o senhor, que tem, né, uma grande experiência de família, né, que ele sempre lutou aí pela assistência social, pelas pessoas que tanto precisam. Eu vou começar ouvindo o senhor William, que é o conselheiro do Conselho Regional da Assistência Social do bairro Jardim Felicidade. Aí, se o senhor puder, fala. Ah, e ó, cruzeirão, hein? Aí, viu, Pedro? Dá para você ver para de ter vindo, viu? A gente vai dar um tempo de fala de 7 minutos para cada um, se puder a gente respeitar esse limite, por favor. Bom dia, pessoal. É com muito prazer que eu venho aqui hoje, né? Porque eu acredito que a gente tem que fazer barulho. E diz que carroça vazia é que mais faz barulho, né? E nós não somos vazios, mas também continuamos fazendo barulho. Eu estou na assistência social desde 2001, quando tive um AVC. E desde então, eu estou lá no CRAS Felicidade, lutando. Porque a gente, uma hora é conselheiro, outra hora não é, outra hora estamos sempre brigando, pedindo. Porque
nós já tivemos diversos tipos de CRAS. E hoje nós não temos um CRAS. Nós temos um puxadinho no barranco, né? Igualzinho papagaio, né? Nós somos um barranco, por enquanto, está todo trincado. Daqui a pouco nós não vamos aguentar essa chuva que vai vir, né? Mas então eu vou continuar reclamando e pedindo, porque diz que a gente tem que continuar cobrando, senão, se cruzar os braços, fica pior. O Pedro já esteve lá diversas vezes, e sei que ele sempre tem cobrado. O Zé Cruz, né? São meus companheiros antigos de luta pelos CRAS de Belo Horizonte. E a Loide, lá da região, vereadora da região lá da Norte, resolveu tá nos apoiando e lutando por nós também, né? Então a gente está se apegando a todo mundo que pode nos ajudar, né? E incrível que lá era, como eu falei aqui antes, um espaço antigo que falava Espaço Cidadania, que só em BH existe, né? Que seria saúde, educação e assistência social, tudo no mesmo espaço. Então lá consta que lá já existe um espaço cidadania. E nunca houve, porque nunca teve um CRAS. Sempre foi um espaço que o CRAS ficava de del em del alugando casa. Então, como o Curumim fechou e lá virou um espaço de vagabundo ficava lá escondendo lá, então nós, na época, a Soraya, que era coordenadora, nós fizemos um movimento e levamos o CRAS para lá. Mas nós demos um tiro no próprio pé, porque era para construir o CRAS e não construiu, achou que nós já estava estabelecido. Mas só quem vai lá é que sabe a situação, né, Loide? Lá não tem nem condição de reformar, Pedro. A situação, você vai lá de vez em quando, mas você, às vezes, não viu a situação como está agora. Lá, a resultado lá tem que de jogar tudo no chão e fazer outro. Porque ali é um espaço que não foi feito, era para outra coisa, não para tanta coisa. Aquela rua onde é o CRAS, aquilo ali também foi ganho no OP. Eu falo que o OP, quando foi criado pelo seu pai, Pedro, foi uma grande coisa para as comunidades de Belo Horizonte. Mas hoje virou eleitoreiro. Hoje se promete e não faz. É só para eleger o prefeito. Então é uma vergonha isso aí. Tinha que acabar, mudar até o nome de orçamento participativo, porque hoje não é participativo. Hoje é para derrubar o nome orçamento participativo, que foi tão bom nessa cidade, né? Então é por isso que eu digo, eu participo de orçamento participativo há muitos anos, que lá no bairro eu sou conselheiro da assistência social, da saúde, do orçamento participativo, das creches. Então eu participo de tudo. Ontem eu estava no movimento de luta pró-creche lá no Carretão Gaúcho. Eu não paro, porque eu acho que eu tenho 74 anos e a gente tem que continuar fazendo barulho, que se a gente não fizer barulho, não sai nada. E eu queria mudar até aquela faixa que puseram ali, ó. Eu não vi quando fizeram, eu acho que tem um pequeno erro ali. A comunidade do Jardim Felicidade pede a construção de um CRAS. Novo não, porque lá nunca teve CRAS. Pode riscar aquele nome novo lá. Construção de um CRAS, porque nós nunca tivemos. Apesar de ser o primeiro CRAS de Belo Horizonte, da região norte. E apesar dos trabalhadores que lá sempre estiveram, sempre honraram o nome da prefeitura. Às vezes, trabalhando numa cobertura quente, uma lata quente na cabeça, a gente agradece muito às pessoas que por lá passaram e que lá estão lutando. 3 guerreiros para atender quase um bairro que há 3 anos atrás fez um censo que tinha lá 23 mil moradores. Hoje deve ter 30 mil. 30 mil moradores. E, na verdade, nem todos participam do CRAS, porque o CRAS não tem pernas para poder atingir todo mundo. A nossa comissão local levantou e cobramos a construção desse CRAS. Foi quando apareceu a Luíde, mas o Pedro já tinha estado à frente, porque passaram por cima do Pedro, não fizeram nada, e agora a Luíde resolveu também tomar as dores, e eu agradeço todos os vereadores que quiserem nos ajudar, vamos para lá. Porque eu acho que o importante é atender a comunidade.
Isso é meu modo de pensar. Eu sou reclamão, brigador, conselheiro da assistência social, fui o primeiro usuário a chegar à presidência do Conselho Municipal de Belo Horizonte, fui eu, usuário de verdade, porque até então os presidentes da Comissão Local da Assistência Social... justamente. Não, hoje é um puxadinho, senhor. Lá não existe craso, existe um puxadinho, no barranco, trancado. Então é nessa situação que nós estamos lá. Agradeço aos trabalhadores que lá ainda estão, porque lá troca toda hora de trabalhador por isso, porque eles não aguentam ficar lá muito tempo. Então, graças a Deus, tem sempre chegado gente boa. O Sandro está lá, um grande cara. O Paulo. São 3 que estão lutando para atender tanta gente que precisa, né? E a gente sabe que a Norte é um bolsão de pobreza. Hoje não é mais o patinho feio. Já foi o patinho feio de Belo Horizonte. Hoje não é mais. Nós estamos lutando para melhorar lá. Assim como a Loide lá conseguiu, nos ajudou a construção do novo posto de saúde, está ficando beleza, viu, Loide? Então eu falo isso aí, a gente tem que continuar brigando e pedindo ajuda a esse pessoal que pode nos ajudar, né? Então essa é a minha fala. Desculpe se eu falei alguma para mais, mas eu precisava falar tudo isso aí. Obrigado, gente. O vereador, só rapidamente, o William falou bem aí, nós temos que reconhecer o trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores que lá estão, né, aqui no nome do Sandro, que é o diretor, e também da DRAS Norte, né, que é a Rafaela, que chegou lá recentemente. Então, lembrando sempre disso, né, da importância da trabalhadora, do trabalhador, da assistência social na nossa cidade, do Sistema Único de Assistência Social. É verdade, não podemos esquecer, né? Porque o maior nível, né, que teve nesse censo aí foi por conta do trabalho que eles exercem. Porque se eles tivessem jogado a toalha, estava no 1, no 0. Mas eles estão lá lutando, viu, gente? Por cada um de vocês. E nós estamos aqui para lutar, viu? O vereador Pedro, por isso que eu peguei a aba dele, estou junto com ele ali, para somar e para poder resolver o problema da comunidade. Maria Aparecida, a senhora pode também ficar com a fala dos 7 minutos. Tá bom. Bom dia a todos. Eu chamo Maria Aparecida, moro no Felicidade e sou usuário do CRAS também. O CRAS, igual eu te falei, está precisando de tudo mesmo, porque CRAS, porque funciona lá é o CRAS, né? Mas está precisando de um novo CRAS. A comunidade está muito carente por isso, porque tem muita criança que frequenta lá, idosos, e está todo caindo que CRAS. E quando chove também molha tudo. Tem a academia da cidade lá dentro, que é da saúde. Eu até participava lá antes, entendeu? E a Astrica está tomando conta de tudo lá. E tentar melhorar, né, gente? A prefeitura lá, olhar mais para a comunidade, olhar mais para né? Porque lá é carente, está muito carente ali, viu? Aquela rua ali tem o quê? Tem o posto de saúde, que está fazendo, um novo posto. Tem a UMEI, tem a IMEI, né? Tem o Rui da Costa Val, que é o Léo, o diretor, que também que luta muito para a causa do CRAS também. O Léo é demais. Nossa, ele é o diretor, mas... Então, ali, a parte, tudo da prefeitura, aquela rua ali, ó. Então, gente, olhar mais para aquele lado ali. O funcionário do CRAS está tudo de parabéns. Muito, mas coitado, tá sem condições de trabalhar lá, sem computador. A sala apertada. E as pessoas que frequentam agora nossos usuários, também está difícil. Ali está crítico, viu? Ali a nota está... De atendimento está bom, mas de funcionamento, para mim, está ruim. Então, olhar mais mesmo. E obrigado à vereadora Luiz, que sempre está com nós, entendeu? É a voz do povo, não é só do Felicidade, de toda a comunidade mesmo, que sempre ela está lutando. Estamos então, juntos aí. Obrigado à comunidade também, todo mundo está aqui também. É isso aí, o lutar mais, olhar mais para a comunidade, viu, gente? Vamos ver o que a Luana e o que ela vai falar para a gente. Vou passar agora a palavra. Obrigada, viu, Maria Aparecida? Está sempre aí mandando as demandas lá para a gente. A Natália também agora pode fazer uso da palavra, Natália? Bom dia, meu nome é Natália. Bom dia, meu nome é Natália,
sou usuário lá do CRAS. Aí lá nós estamos precisando de reforma, né? Que é um novo CRAS, porque comigo aconteceu assim, uma coisa meio chata, igual que vocês falou do, como chama, salas pequenas. A gente conversa, igual conversa aqui, outras escuta, aí sai falando, aí não entendeu? Não tem, não tem, como chama? Um ar pra gente também. Igual eu sou uma pessoa obesa, aí chega lá, sim, a pressão muito alta, né? Mesmo que a gente toma remédio, então a gente precisa de um CRAS. As outras coisas que eu não vou falar, porque todos aqui já falaram, entendeu? Precisa de uma reforma, um bebedouro, banheiros, entendeu? E fora que fica muito, como chama? Para ir no CRAS também fica muito difícil, entendeu? Não tem como que Felicidade é grande, entendeu? Muita gente não mora perto do CRAS, entendeu? Precisamos de um transporte, tiver um carro lá, entendeu? Que possa buscar as pessoas que não possam ir. Eu já estou num peso de 220, entendeu? Então fica muito difícil de ir no CRAS, entendeu? E não tem ônibus que vai lá perto para mim, entendeu? Né? Porque passa na rua de cima até descer, entendeu? É isso que eu tenho para falar. Prefiro do que ter um CRAS, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que têm, como chama? Sensibilidade de ir, entendeu? Que é pessoa obesa, pessoas deficientes. Aí só de pensar de ir lá no CRAS, ele desiste, entendeu? Então nós precisamos de um CRAS. As outras reformas, todos aqui já falaram que precisa. Obrigado. Obrigada, Natália. Inclusive, nós temos, né, um abaixo-assinado que ainda está, né, está circulando, né, no bairro. Já temos mais de 300 assinaturas que está aqui. Depois eu vou mandar lá, viu, Luana, para você, esse material, para você, né, atender e o clamor da comunidade. Muito obrigada, né, aos usuários que estão aqui. Eu vou passar a palavra agora, gente, aí para, né, os representantes aí da prefeitura. Vou ouvir primeiro o William o William já falou. É o Sandro. Sandro, eu olhei para você. Sandro Santos de Passos, que é o nosso coordenador ali do Centro de Referência da Assistência Social do Jardim Felicidade. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo. Eu vou fazer uma fala rápida, mas eu vou chamar primeiro a nossa secretária, que eu acho que ela que vai poder introduzir, né, assim, a nossa conversa. Eu sou o Sandro, né? Eu estou como coordenador do CRAS Jardim Felicidade no ano passado, né? Fez um ano e um mês, né? Daqui a pouco, dia 23, vai fazer um ano e um mês que eu estou lá. Desde então, eu procuro, né, fazer uma gestão integrada, né, com a equipe, com a comunidade, com a gestão central, né, da assistência social, entendendo que ali é o centro de referência da assistência social, muito importante, né, tanto para a história do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social em Belo Horizonte, quanto para a comunidade, né. Mas aí eu queria passar a palavra para a nossa gestora, né, a Luana, e ela vai iniciar a nossa fala. Obrigado. Obrigada, Sandro. Então, vou passar a palavra, então, para a Luana de Lima Souza, né, que é a nossa subsecretária da Assistência Social. Fique à vontade, Luana, e seja muito bem-vinda. Bom dia para todas as pessoas presentes, né? É um prazer mesmo, né, gente, ser convidado para estar nesse espaço, porque eu acho que esse é o papel, de fato, também da Câmara dos Vereadores, né? Assim, esse diálogo constante com a sociedade civil, para a gente conseguir melhorias como um todo para a cidade de Belo Horizonte. Eu estou recente enquanto subsecretária de Assistência Social de Belo Horizonte, mas já chego na secretaria com a demanda do CRAS Jardim Felicidade, né? E tentando entender, de fato, o que aconteceu ali, esse processo histórico, né? Para a gente chegar hoje onde estamos com essa unidade. Isso foi trazido também pela comunidade, né? Porque a casa que o CRAS Jardim Felicidade estava antes era uma casa de aluguel,
E aí, quando há possibilidade de mudar para essa unidade, a gente enxerga enquanto uma melhoria, né? Um espaço que tem espaço verde, um espaço maior, mas que, na verdade, traz esses vários outros problemas para a gente. Tudo que a gente podia fazer já enquanto obra para qualificar e melhorar o espaço até o dia de hoje, a gente já fez, mas a gente vem acompanhando toda a situação estrutural junto à nossa arquiteta da assistência social e a SMOB, que é a Secretaria de Obras de Belo Horizonte, né? Esse é um ponto. Assim. Hoje a gente avalia, né? A gente entende que é uma obra cara para poder fazer com que o CRAS permaneça nessa unidade. Foi apontado também pela vereadora que tem uma obra que é da SUDECAP, né? Que é uma obra na rua de uma proporção maior, mas hoje o orçamento para poder fazer essa obra dentro da unidade Jardim Felicidade, ele extrapola os 5 milhões. Assim, dentro da nossa realidade orçamentária, né? A partir do momento que chega isso para a gente tenta entender também como adequar a obra, como pensar em processos dessa obra para a gente poder qualificar ainda mais o espaço. Então, foi trazido também para a gente, né, através da pessoa do Sandro, né? Assim, todas as nossas preocupações com o espaço físico, então a gente está num processo que é de esperar essa nova avaliação da SMOB, da Secretaria de Obras, entendendo um primeiro processo para a obra, para qualificar o espaço, precisa ainda do orçamento da Secretaria de Obras, mas também coloquei a equipe da Norte, né, Rafaela, o próprio Sandro, para a gente ver se a gente encontra um imóvel para a gente poder migrar a unidade até que essa obra seja feita, ou então até que seja definido que a gente vai procurar uma nova unidade para compra ou para construção, mas que ainda a gente está nesse ponto. Assim, a gente tem uma dificuldade hoje em Belo Horizonte, que é uma dificuldade imobiliária, né? Primeiro, a topografia mesmo de Belo Horizonte não nos ajuda a implementação das nossas unidades, e segundo, que ninguém tem uma unidade de assistência social tendo vizinho da sua casa. Então, quando a gente acha um imóvel, em algum momento essa negociação para, porque não há um entendimento mesmo de qual que é o trabalho feito em uma unidade do CRAS e nem há um entendimento qual que é o trabalho da assistência social em Belo Horizonte. Então, assim, hoje a gente está nesse grande imbróglio, que é a nossa maior dificuldade, que é de encontrar um imóvel para a gente poder alugar e fazer a mudança da unidade. A gente chegou a encontrar um imóvel até no território que foi feita a avaliação da arquiteta, que não caberia mesmo a unidade, que ao invés de ajudar a gente nesse momento, iria piorar. Né? Então, assim, tudo que a gente podia fazer enquanto pequenas obras para poder qualificar o espaço, a gente fez. Em relação à vaga de entrevistadores, né, sociais, a gente já tem essa demanda para dentro do RH, então a gente já está no processo de daqui a pouco ter essa substituição dentro da unidade. Os computadores, eles estão já na fase de entrega, né? Não é só comprar os computadores, eles precisam ter uma licença CAL, que é o que garante para a gente, né? Que o computador não vai correr o risco de ser invadido, né? Que a gente não vai correr o risco de perder ali a privacidade daqueles documentos que estão nos computadores. Então, esses computadores já estão sendo entregues desde semana passada. Então, provavelmente, daqui a pouco já está chegando computador novo na unidade do Jardim Felicidade, como em outras unidades também de CRAS e de assistência social dentro de Belo Horizonte. E o outro ponto, né, que foi colocado em relação à avaliação, essa avaliação não é feita em relação à estrutura física, né? Ela é feita em relação à estrutura de atendimento, né? Se aquela unidade proporciona um atendimento de qualidade. Nós não batemos a meta de 5 pontos e porque há, né, problemas em relação à nossa unidade. Então, foi uma unidade que, ao longo do tempo também, foi caindo a nota. E isso nos preocupou bastante, por isso, quando eu chego, né, já venho com o entendimento que a gente precisa mudar hoje
a realidade do CRAS Jardim Felicidade. É uma unidade, como várias outras da Norte, né, que não tem referenciado apenas 5 mil famílias. Assim. Nós temos uma especificidade da Regional Norte, que são as ocupações urbanas. Né? E como nós somos unidade de porta aberta, a gente não nega atendimento para a comunidade. Então, hoje, se a gente atendesse 5 mil famílias apenas no Jardim Felicidade, a gente estaria deixando de atender outras 1.000 famílias. Que provavelmente são famílias também que vêm desse novo cenário que hoje está posto para dentro da Regional Norte, né? E aí esse cenário também pós-pandemia que a gente tem tentado readequar para dentro da Secretaria de Assistência Social. Hoje, né, hoje a gente entende que a gente trabalha com fluxo de vulnerabilidades que estão mais afloradas pós-pandemia, com o mesmo corpo técnico diante da pandemia, e a gente sabe sim, que a gente tem feito esforços inúmeros, assim, agradecendo mesmo o comprometimento das equipes das nossas unidades em dar conta de fazer esses atendimentos no território. Mas isso é uma demanda que a gente tem levado para dentro da secretaria, né? E a gente tem trabalhado, estudado, para a gente conseguir não só ampliar essas equipes, mas entender mesmo como que a gente vai dividir essas famílias dentro do território. Essas 20 novas unidades, elas não necessariamente irão atender 5 mil novas famílias. Né, para dentro da Regional Norte, inclusive, a gente entende que essas novas unidades que vão chegar, elas vão chegar também para suprir essa demanda de unidades que têm um atendimento maior do que a sua capacidade. Então, a gente sabe que, né, que deveriam ser 5 mil famílias diferenciadas, mas que a gente tem esse número maior. Então, a gente também tem esse estudo de vulnerabilidade, de território, que a gente compreende que essas unidades que vão chegar para a Regional Norte, hoje elas vêm para poder suprir e a gente remanejar essas famílias dentro do território. Infelizmente, a gente não vai conseguir mesmo atender toda a Regional Norte, nem como toda a cidade de Belo Horizonte, né? Assim, o nosso estudo de vulnerabilidade para dentro de BH aponta que a gente precisaria de 157 unidades de CRAS para atender todas as pessoas que precisam hoje de um atendimento da assistência social. A gente sabe que a nossa realidade hoje é 37, nós vamos passar para 57, né? A partir dessas 20 novas unidades, nós vamos atender 1/3 dessa população que precisa de atendimento. Mas nós estamos construindo esforços inúmeros para a gente passar também dessas 57 unidades. Então, sempre que há oportunidade de a gente abrir uma nova unidade que não está dentro dessas 20 que serão entregues, a gente tem trabalhado também para garantir esses esforços. Eu acho que a Rafa também traz um cenário da regional, né? Assim que eu chego para dentro da subsecretaria, eu também trago a Rafa para ser a diretora de assistência social da Regional Norte, então ela é uma pessoa recém-chegada também nesse lugar, mas com muito carinho e cuidado, né, e atenção para todas as problemáticas, né, que a gente traz para dentro da regional. Então ela vai poder falar um pouquinho também dessa estrutura física e das demandas do CRAS Jardim Felicidade. Obrigada. Obrigada, Luana. Eu vou passar então para a Rafaela, porque depois a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Para você. Bom dia, Rafaela, seja muito bem-vinda. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Sim, né? Primeiro dizer da importância, né, da gente estar aqui dialogando de forma extremamente respeitosa sobre as questões que perpassam, né, o CRAS Jardim Felicidade. Dizer também que eu fiquei muito feliz com que seu William, né, trouxe a Natália, a Maria Aparecida, né, do reconhecimento mesmo dos esforços que a diretoria regional, né, tanto a anterior quanto eu agora nessa função e toda a equipe lá, que é uma equipe excelente, de fato, né, tem empenhado aí para poder organizar o trabalho, apesar dos desafios. E aí eu queria dialogar com alguns pontos que foram trazidos, né, tanto pelos usuários quanto pelos vereadores. O CRAS, ele funciona desde 2002 como NASF, né? Assim, ele começa como NASF, depois ele muda para CRAS, e como o seu William bem
pontuou, assim, não foi um espaço projetado para ser CRAS, né? Foi um espaço destinado para ser um CRAS, porque viu-se a oportunidade ali de ampliação de proteção do território, né? E de adiantar a chegada desse equipamento ali dentro do território, dessa unidade socioassistencial. Então, a gente está num cenário que o CRAS chega enquanto uma oportunidade de ocupação desse espaço. Isso, por si só, diz de desafios colocados, né, para execução do serviço, porque não foi um espaço projetado para ser CRAS, né? Então, isso historicamente já traz alguns desafios. Em relação à questão do adensamento populacional, a Luana já trouxe um pouco na fala dela, né? E aí a gente tem alguns problemas, assim, não só onde o CRAS está, mas para o território, e isso não é diferente em outros territórios de CRAS, que são as características e as condicionantes do terreno, né? O CRAS, ele está em espaços, em territórios mais vulneráveis. E esses territórios, muitas vezes, têm questões ali de topografia mesmo, né? Que desafiam a execução mesmo do CRAS. E a gente tem problemas também de edificações que muitas vezes não correspondem ali às necessidades cotidianas, né, da unidade. Então, toda vez que a gente fala em CRAS, seja para implantar, seja para mudar, a gente sempre esbarra em alguns desses problemas, o que não torna simples a solução. Dito isso, agora eu vou falar um pouco mais do funcionamento assim da unidade, que acho que o Loide trouxe alguns pontos importantes da gente dialogar, né? Sobre acessibilidade, né? Acho que Natália também trouxe questões relacionadas a isso. De fato, a geografia ali do território, ela não facilita, né? Assim, a chegada dos usuários, mas a gente já fez a gente já cogitou algumas possibilidades, né, até de transporte público mesmo, passar ali mais próximo, mas a gente tem dificuldades dentro da própria rua, assim, um poste que não permite que um ônibus passe por ali, né, a gente vem buscando tentar amenizar algumas dessas vivências, né, que foram relatadas aí pelos usuários. A questão da acessibilidade dentro do espaço, assim, as pessoas que têm mobilidade reduzida e que conseguem chegar até a sala de atividades coletivas, elas participam lá. Quando isso não é possível, a gente tem 2 outros espaços na unidade onde a equipe realiza as atividades coletivas, né? Que é o salão e que é também o espaço do pátio, né? Isso tentando não inviabilizar a realização da atividade, a participação das pessoas. E é uma prerrogativa também do CRAS fazer ações na comunidade. Então, quem avalia em que momento isso é feito, né? Na sala de atividade coletiva, ou no pátio, ou no salão, ou no território, é a equipe técnica. Em relação ao horário de funcionamento, né? Não sei se foi no vídeo que foi dito, sobre portaria 24 horas, assim, hoje a gente tem lá, né, um porteiro que fica de 7 às 19 e a gente tem o funcionamento do CRAS de 8 às 18, né? Então, hoje a gente tem um profissional que chega antes e que vai embora um pouquinho depois do funcionamento da unidade. Em relação ao que foi trazido, né, assim, pelo Pedro, de um problema mais antigo, né, de 2023, quando eu chego na diretoria, né, e a gente vai aprofundar nas questões que tem aqui na regional, a gente encontra históricos de monitoramento, né, da situação, especialmente que toca o solo ali, né, o espaço que tem rachaduras, desde 2023. Então, é um monitoramento que tem sido feito de forma constante pela GERMA, pela SUDECAP, em alguns momentos, a avaliação da Defesa Civil, né? E mais recentemente, a gente também teve outros profissionais visitando o espaço, né, no sentido de garantir a segurança das pessoas, até que alguma decisão seja tomada no sentido mais
prolongado dessa solução, né? E quando a gente está falando, né, do trabalho que o SUAS executa, assim, a maior tecnologia que a gente tem são os trabalhadores mesmo, né? E eu queria dizer o quanto que a equipe tem mesmo se desdobrado, né, para poder fazer as ofertas com todo cuidado e com todas as possibilidades que eles têm em mãos para poder fazer isso. E aí eu queria só, se me permitir, passar para o Sandro, acrescentar com as informações que ele tem também, porque no início ele não falou, e aí eu queria também que ele pudesse se manifestar, trazer também as considerações dele. Mas por hora é isso que eu queria acrescentar aqui na conversa. Antes do Sandro falar, eu queria só falar sobre o orçamento participativo, que eu esqueci, assim, chega para a gente, né, a existência desse valor destinado para a reforma do CRAS das Infelicidades do orçamento participativo, que é um valor que atinge quase 3 milhões, né? Que não seria o suficiente para a gente fazer a reforma integral da unidade. Então, até se a gente for usar esse dinheiro para adquirir um imóvel, né, para adquirir um imóvel e fazer reforma, a gente ainda precisa localizar um imóvel, localizar um terreno, se for para construção, e aí, a partir disso, levar para a comunidade, né, e a comunidade aprovar ou não essa nova resposta que a gente tem, a partir da resposta também da Secretaria de Obras, da arquiteta da assistência social, e aí a gente encaminhar. Então, hoje, no ponto que a gente está, é o ponto de localizar imóveis, terrenos. Então, a gente está nessa questão mesmo imobiliária, pensando na topografia de Belo Horizonte também, que não tem contribuído para a gente na regional, porque é isso que a Rafa aponta, né? Nossas unidades estão mais perto das periferias, das vilas e favelas, e, infelizmente, o imóvel que a gente precisa para comportar hoje unidades escravas, a gente não encontra com facilidade. Muito obrigada, Luana. Então, pode fazer uso da palavra, Sandro, por gentileza? E, pessoal, eu acho que eu não cumprimentei, né, todo mundo no início da minha fala. Cumprimento, né, a vocês da comissão, aos mandatos, né, dos vereadores que estão aí, nos apoiando, né, com essa ação importante. Cumprimento a comunidade, né, assim, que é por essas pessoas que estamos lá no território, né, atuando. Acho que a política de assistência social só se faz, só melhora pela atuação, né, da comunidade. Cumprimento as lideranças comunitárias que estão aí e demais pessoas que estão acompanhando, né, essa nossa ação de hoje. Eu vou complementar, né, assim, as falas, né, da Luana e da Rafaela, dizendo que desde quando, né, eu assumo a coordenação do CRAS, eu busco essa integração, né, com a comunidade, busco gerir a equipe, né, para, né, nós que executamos, né, a política de assistência social no território já de cidade, além dos serviços ofertados, né, pelos SUAS no território, que nós somos referência, a gente faz a gestão de territórios, né, a gestão da rede, o diálogo com a comunidade, e a gente faz a gestão do espaço, né, assim, onde funciona hoje o CRAS Jardim Felicidade. E desde quando eu entrei, eu me deparei com vários desafios, né, assim, e logo quando né, assim, eu vou nos espaços de gestão, levo as questões, mas que através dessa luta, né, dessas entregas, desses diálogos que a gente faz com a rede, com a comunidade, com atores de outras políticas, a gente tem alcançado, né, junto à gestão da Secretaria, algumas melhorias, né, assim, algumas demandas, né, que são antigas, igual do bebedouro, acho que foi citado, né, no vídeo. Depois de muita luta, a gente, né, conseguiu que a peça chegasse no almoxerifado e já vai ser trocado, né, em breve. Algumas questões, né, por exemplo, do telhado, né, vai ter um isolamento térmico do telhado, que é uma grande
demanda, né, assim, igual o seu William acho que falou, da questão do calor, né, para nós que atuamos lá no Jardim Felicidade, e para os usuários e as pessoas que frequentam, né, o espaço nosso lá. E a gente faz constante monitoramento, né, das questões físicas, né, junto com os órgãos, né, de referência, né, a SUDECAP, a GERMA e a própria Defesa Civil. A gente está em diálogo constante monitoramento das situações físicas, em especial da parte que está interditada. Essa parte que está interditada, e, né, assim, teoricamente tem o nome de escola integrada, né, que é uma parte que fica bem próximo, né, da rua Cecília Trindade, que é onde que está interditado. Ela está em monitoramento, né, constante desde 2023, se não me engano, né, com a interdição, né, parcial daquela área lá de cima, né, nesse período, né, frente a um relatório e de avaliação, né, feito pelas equipes da SUDECAP e da GERMA. E mais recente, né, assim, tivemos a visita técnica, né, de vários órgãos da prefeitura, inclusive a SMOB, a arquiteta, né, da assistência social, e a GERMA, né, as engenheiras da GERMA. E né, essa equipe foi lá, fez essa avaliação técnica, né, tá para emitir um relatório, ou emitiu, não sei, porque eu estou de férias, né, eu não sei, não estou muito por dentro se foi feito esse documento. E com base nesse documento a gente está prevendo tomar ações. Algumas dessas ações já está em curso, igual buscar um imóvel, né, para locação no território, né, o próximo, né, bem próximo do território. A questão do levantamento, né, de propriedades, né, comportariam uma unidade de CRAS, né, igual a Luana, né, se pontuou muito bem, assim, tem muitos desafios, né, envolvidos nessas questões, e demais outras ações, né, para garantir a segurança dos usuários, né, do CRAS e das equipes que lá atuam. E, né, assim, encerrando a minha fala, eu acho importante a gente ter esse diálogo, né, assim, a gente está tendo um diálogo bem cordial, bem específico, bem incisivo, e a gente, né, se pode avançar bem mais com esse diálogo na continuidade. Obrigado. Muito obrigada, Sandro. São os desafios aí, né, do dia a dia. Mas nós vamos dialogar e vamos vencer, né, gente? Nós queremos vencer. Ô, Luana, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você. Você me disse que vocês já estão olhando um espaço para ser alugado para poder fazer a mudança aí do CRAS, para poder iniciar as obras. Então, até então, o encaminhamento que a gente tem é que até para fazer as obras, né, devido ao período da chuva que está chegando, a gente precisa mudar a unidade. Então, Sandro, Rafa, tem feito esse esforço diário de procurar um imóvel, mas estamos com muita dificuldade de localizar, né? Eles até tinham encontrado uma casa que daria para a gente poder fazer algumas adaptações, mas queria de forma muito negativa, né? Prejudicar ainda mais a qualidade dos nossos atendimentos, assim, por causa da privacidade, né? Nos atendimentos. Então, o imóvel que foi localizado não nos ajuda no momento. E aí, até então, a gente tem feito procura. Ô, Luana, até eu recebi aqui uma informação, não sei se, né, você poderia verificar uma sugestão. Parece que é o Espaço Recrear, que é um terreno da Igreja Católica, que a escola integrada funciona. Funciona lá ainda? Não sei se continua. Fica lá. Lá não teria, talvez, jeito de ajustar né, e receber uma sugestão, né? Depois, se vocês quisessem olhar também, né, para ajudar, porque a gente sabe da dificuldade ali do território, né, de encontrar um espaço para atender, né, o CRAS. Mas fica uma sugestão aí para você. Eu queria só perguntar aqui para a Rafaela o seguinte, Rafaela, normalmente acaba que ficam apenas 2 técnicos, né, lá no CRAS, porque quando um entra de férias,
né? Tá sempre um sai de férias, o outro, e aí fica fica desfalcado a equipe, né? Como é que vocês estão pensando, né, sobre poder recompor aí, para poder, né, melhorar aí a questão do fluxo do atendimento lá, porque acaba que estão ficando apenas os 2 técnicos atendendo lá no CRAS Jardim Felicidade. Sim, hoje o que a gente tem preconizado, né, de funcionamento de CRAV, que a gente já acha que precisa atualizar, é de uma equipe mínima de 4 técnicos, né? Não é uma definição municipal. Hoje o CRAS Felicidade ele se encontra com 3, né? E aí a gente faz uma organização nesses períodos de férias, né? Que é um direito dos trabalhadores, a gente se organiza para que eles possam gozar desse direito, né? Conforme está preconizado. E aí, assim, a Luana trouxe um pouco na fala dela, eu vou só resgatar um pouco da fala da Luana. Ela trouxe, né, os esforços que a secretaria tem feito no sentido de recompor e aumentar essas equipes, porque essa não é uma realidade que afeta só o Jardim Felicidade, né? A gente tem um processo de afastamento médico de profissionais na cidade, né? Assim, períodos de licença por gestação, a gente tem inúmeras situações que faz com que a gente precise ter mais retaguarda técnica para além do número de famílias. Então, hoje tem já um esforço da SUAS nesse sentido, né, de pautar e de priorizar a recomposição dessas equipes. Mas são processos que a gente precisa aguardar definições, porque envolve questões orçamentárias, né, assim, que impactam a gestão pública num período mais prolongado. E a gente hoje não tem nenhuma unidade que a gente poderia olhar aqui na Norte e falar assim, aqui a gente pode tirar um profissional e levar para uma outra unidade. Porque, de fato, assim, depois da pandemia, a gente vem aí numa crescente, né, de famílias com perfil de acesso à assistência social, e isso faz com que as unidades sejam muito mais procuradas, né, e muito mais acessadas. Então, até o momento, a gente tem isso que Luana trouxe, assim, tem esforços empenhados no sentido de garantir recursos para recomposição e ampliação de equipes. Tá, ok, muito obrigada, porque acaba que chega nessa demanda lá no gabinete das pessoas relatando que está faltando, né, a falta do técnico lá no CRAS para fazer esse atendimento. Mas não tem um concurso vigente, Rafael, que pode ser chamado, Luana, secretário, assim? Nós estamos chamando, porque assim, o RH como todo da prefeitura entende de forma diferente algumas substituições, né? Então, para concursos novos, as pessoas trocam vagas de quem foi aposentado, foi de alguma forma exonerado, né? E ou faleceu. Nós temos ainda uma lista pequena de psicólogos, a lista de assistente social ela já terminou, que ainda podem ser convocados, mas a gente já está estudando aí a possibilidade de pensar um novo concurso. Mas para algumas vagas temporárias, são PSS mesmo, porque não necessariamente, né, a pessoa que foi ocupar outro cargo em outra secretaria ou em mandato de vereador, ela não vai voltar para o lugar dela, né? Então, a vaga dela fica meio que em stand-by para quando ela voltar. Entendi. O seu William quer fazer uma pergunta? Bom dia, Luana. Eu queria perguntar para você o seguinte, a gente sabe que a assistência social é uma cópia quase que perfeita da saúde. E na saúde, os médicos, quando entram de licença de férias, tem sempre o suporte de outro, que em cada posto de saúde tem um médico de plantão para substituir aquele ali. Na assistência social não existe esse regime para substituir um trabalhador, por exemplo, que para Felicidade, por exemplo, agora nós temos um funcionário lá que está de férias, que é o Aloísio. Aí sobrecarrega tudo em cima do Paulo. A outra que estava lá, que era a Roberta, foi tirada, foi para outro CRAS. Então, acaba que a gente
fica sobrecarregando demais os funcionários. E aí eles dão conta, graças a Deus nós temos bons funcionários. Mas o que eu peço é o seguinte, que tenha um substituto para eles, eles também têm direito de descanso. É a lei, né? Nós já pedimos a substituição da Roberta, né, para a unidade, mas nós ainda não temos orçamento suficiente para poder fazer esses tipos de substituição em período de férias, né? Eu acho que é isso que a gente vem construindo e lutando diariamente pelo reconhecimento mesmo da política pública da assistência social na Prefeitura de Belo Horizonte, para que a gente consiga, de fato, atingir um orçamento que dê para a gente garantia da gente fazer substituição no período de férias, ampliar nossas unidades, né? Isso é um esforço que a gente tem feito diariamente. Luana, obrigada, eu só lhe agradecer. Luana, então, já que nós já estamos olhando o imóvel para ser alugado, né? Então, tudo caminha que o projeto já esteja, assim, 99% finalizado. Dá para pedir a apresentação do novo projeto, para a comunidade poder entender e conhecer o que vai ser feito, se vai derrubar tudo, se vai fazer, né, pequenas reformas. A gente ainda não tem um projeto finalizado, né? Como eu falei, a nossa arquiteta, ela fez um projeto que é apresentado para a Secretaria de Obras, né? Dentro da Secretaria de Obras, o engenheiro dá o aval ou não para esse projeto, mas o que a gente depende hoje também para dar continuidade na implementação de qualquer projeto que a gente for aprovar é dessa obra da SUDECAP na rua. Né? Então, a SUDECAP precisa, a gente também tem feito esse esforço, né? Esse diálogo constante com a SUDECAP. Ai, Luana, falhou isso. A sua internet caiu, paralisou, sabe? E eu estou ouvindo você. Só não deu para ouvir a sua conclusão aí. Sim, que a gente tem feito esse esforço e esse diálogo com a SUDECAP para entender qual que é o prazo deles para a entrega da obra, que também é uma obra muito cara, né, para a região, até para a gente definir se a gente vai realmente reformar a unidade como um todo, né, comprar um lote para uma construção, comprar um imóvel e fazer adaptações. Então, a gente está nesse processo ainda. Mas entendendo que como é urgente a gente mudar para a gente melhorar a qualidade de atendimento na unidade, né, pensando do ponto de vista estrutural, a gente tem procurado imóvel para alugar. Então, essa obra então, que vai ser iniciada vai ser daquele talude, né? Porque a rua está cedendo. Então, essa que vai ser iniciada. E aí, então... Não, a gente tem obra prevista para estrutura física. Ah, tá. Okay. Que a gente só vai iniciar se a obra do talude da rua for feita, né? Ah, sim, entendi. Então, nós vamos ter que continuar, então, o vereador Pedro, dialogando com a prefeitura, para a gente poder, né, tentar entender como que vai ficar essa questão desse projeto, né? Se vai ser utilizado ele mesmo, se vai ser um novo CRAS, né? Pois é, deixa eu sugerir alguns encaminhamentos, ver se contempla. Eu acho que, né, a primeira coisa, né, de apresentar um plano, uma proposta, acho que a secretária colocou muito bem, temos que esperar, mas eu gostaria que a gente constituísse um GT, um grupo de trabalho da comunidade, junto com o fórum de usuários, fórum dos trabalhadores também, junto com a prefeitura, para a identificação de imóvel para aluguel, né? Assim, uma força-tarefa ali na região, vereadora, e eu acho que isso que é importante, que a gente ache e contribua para a localização de um imóvel o mais rápido possível, né? E os nossos mandatos, vereadora, que a gente também siga, né, como interlocutor desses compromissos assumidos aqui, a gente possa também contribuir de alguma forma para a resolução desse problema. E também envolver, né, o Conselho Municipal de Assistência Social, as lideranças locais, propor a criação desse GT também junto ao Conselho, porque nós temos sempre que fortalecer, né, a participação popular na cidade de Belo Horizonte, né, fortalecer os conselhos populares, que é fundamental, e que o Conselho também participe desse GT e dessa contribuição
para a questão do CRAS Jardim Felicidade. Eu acho que é isso que a gente possa continuar esse diálogo com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mas principalmente continuar esse diálogo com a comunidade, com os usuários e os usuários, que na nossa concepção são fundamentais, e os trabalhadores e os trabalhadoras, as trabalhadoras e os trabalhadores da assistência do SUAS da região. Não, muito bem, vereador Pedro. Eu acho que é fundamental mesmo a construção desse GT, e aí podemos levar isso, né, para a próxima comissão. O Sandro levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele aqui rapidinho. Obrigado. Só para responder a questão do espaço Recriar, acho que, né, para dar essa resposta, eu fiz uma articulação, né, com o gestor lá da unidade, e ele me informou, e a escola confirmou essa informação, que o espaço Recriar está todo alugado pela SMED, pela Secretaria Municipal de Educação, para o funcionamento da escola integrada lá do Rui da Costa Val. Obrigado. Não está sendo utilizado, então tá bom. Mas eu acredito que com a construção desse GT e a participação da comunidade, gente, nós vamos conseguir avançar. Não vai encerrar por aqui a nossa discussão, o nosso diálogo. Maria Aparecida, desculpa, amiga. Pode ficar e fazer uso da palavra. Bom dia. Só para saber sobre essas trincas, porque o senhor está aumentando. Esse não pode esperar, não. Fica esperando, não, porque o negócio ali está crítico já. Vai ter acidente ali, já foi avisado. E a trinca está muito, cada vez que você passa lá, o senhor está aumentando. Então, é só para dar uma olhadinha lá, mais com urgência, entendeu? A coisa não tem como esperar. Será que isso é possível, secretário, mandar alguém lá para Defesa Civil, alguém da URBEL, não sei como é que funciona? Já foram, mas... Recentemente fizeram uma avaliação, o Sandro pode até apresentar, porque acho que ele participou da visita, né, da André e do Leandro, mas eles foram... Luana, seu microfone ficou um pouquinho ruim, a gente não está conseguindo entender o que você falou. Deve entrar novamente. Eu acho que melhorou. Eu acho que era a internet, eu caí, melhorou? Mas eu falei que eles fizeram uma visita recente para olhar, né, a situação das trincas, que aí o Sandro pode falar, porque ele acompanhou a visita. Tá. Sandro, pode ficar à vontade. Tivemos uma visita técnica integrada, né, no CRAS, no dia 9 de outubro, e aí estavam presentes diversos órgãos, né, a SMOB, a GERMA e a Defesa Civil e a SOASA, a nossa subsecretaria de assistência, e com relação à avaliação, né, do espaço lá que está interditado, né, que é o espaço escola integrada, que eu chamo assim, né, avaliando as trincas, e foi avaliado, e o próprio barranco, né, o talude, as árvores, né, a Defesa Civil avaliou, né, assim, por 2 vezes o espaço lá, deu umas orientações importantes para nós, e a orientação principal foi que o espaço lá de cima, né, continua interditado. Eles direcionaram a GERMA para fazer algumas obras estruturais importantes, né, principalmente para a estabilização do terreno, e algumas obras ali estruturais mesmo, né? E a Defesa Civil deixou orientação para acioná-los com constância para acompanhar o talude e as árvores, né? Assim, o aspecto do talude, a situação visual do talude, que é o barranco, e as árvores. Então, essa situação está sendo monitorada, né? Assim, eu estou de férias, mas eu peço, de vez em quando, a equipe para dar uma olhada lá, né? Para ver se tem alguma alteração. E qualquer tipo de alteração, podem ficar tranquilos e tranquilas, e a gente vai acionar os órgãos competentes e tomar as devidas decisões. Pois é, então está ficando claro que qualquer incidente que acontecer lá tem a responsabilização da Defesa Civil, que fez uma visita técnica. E isso é importante, sabe, Sandro? Que se tem uma visita técnica, vocês estão colocando que não tem perigo, se tiver qualquer tipo de
de incidente naquele espaço, o laudo da Defesa Civil é fundamental. Podemos também, viu, vereador, se a senhora achar pertinente, que essa comissão peça à Defesa Civil os laudos dessa visita técnica. Gostaria de falar uma coisa, porque para olhar, já foram olhar diversas vezes, agora nós precisamos de ação agora, né? E olhar só por olhar... Só para você entender, assim, olhou e tem um laudo de pessoas que entendem desse assunto. E eu queria sugerir... Isso é fundamental, eles se responsabilizam por isso. Eu queria sugerir um espaço que talvez comporte o CRAS, que seria aonde era o posto de saúde Felicidade 1, que é lá em cima no Solimões, né? Até a construção do outro. É uma sugestão de um espaço, né, mais urgente possível. Não sei se lá está alugado. A gente tem que olhar tudo isso aí. Aí acho que é importante a gente levar essa discussão para o Conselho e lá faz a votação e decidem juntamente, né, com os órgãos competentes, a comunidade. Agora, Sandro, você me disse que a Germa já vai começar algumas intervenções, né? Então, isso aí, esse ano ou o ano que vem? Continuo com a mão levantada, fica bastante. Está previsto, né, algumas obras, né, assim, da isolamento térmico do telhado e algumas de estabilização lá dessa área da escola integrada, que fica próximo ao lado ali da rua Cecília Trindade. Então, tem uma previsão, né, assim, de início dessas obras até o final desse ano, no máximo no início do ano que vem. Então vai iniciar então no máximo final desse ano, viu, gente? Mas é bom a gente ficar acompanhando, né, Sandro? Porque as salas, né, ficam logo abaixo daquele espaço ali e a gente sabe do risco, né, que aquelas pessoas estão correndo. No mais, o vereador Pedro Patrus, gostei muito da sugestão dos seus encaminhamentos, tá? Eu irei providenciar os pedidos de informação e também enviar essa sugestão aí para a secretaria para a gente poder criar esse GT juntamente lá com os conselhos. Eu acho que na próxima reunião do fórum, a gente leva isso também para ser debatido lá, né, juntamente com o senhor que está aqui representando e a Maria que participa, e a comunidade decide também sobre a questão aí do novo imóvel. No mais, gente, eu acho que ficou muito claro ali pela fala da prefeitura que não tem como manter, eu acho que nem a reforma ali, né? Eu acredito que tudo indica que nós vamos partir para uma construção do CRAS mesmo, do novo CRAS, né? Vai ter que jogar tudo no chão ali, viu, Luana? Então, nós estamos contando com isso aí, tá bom? E torcemos que essas obras sejam, né, iniciadas o quanto antes. Eu vou pedir depois, vou fazer um pedido de informação também, vereador Pedro, sobre essa questão do projeto, como que está, né, a que pé que está, quando que pode ser apresentado para a comunidade, que a comunidade quer muito saber o que vai acontecer ali. E até mesmo essas obras que vão acontecer, eu acho que é bom apresentar, a Germa apresentar isso na próxima comissão, na próxima reunião, né, para a comunidade ficar ciente dessas intervenções, que acaba ficando no corpo técnico que a gente não sabe, e às vezes até evita de pedidos de informação e evita de audiências públicas para poder, né, trazer as informações que poderiam ser levadas já para a comunidade ser discutidas ali, que o intuito, né, é esse, né, da nossa audiência. No mais, eu agradeço aqui a participação de vocês, Maria Aparecida, Natália, viu? A gente, né, vai lutar aí para a gente olhar a questão do transporte público também, que a gente sabe que é muito importante ali para vocês. O seu William, né, que está sempre atento ali às demandas, né, 74 anos lutando, viu, seu William, não é para qualquer um, não. O senhor não pode parar, não. O vereador Pedro, que é o nosso parceiro, amigo, que nos ajuda sempre aí. E muito obrigada por essa parceria de sempre, viu? Felicidade, tenho um carinho muito grande por você lá, pela sua família, pelo seu pai. E muito obrigada. Eu passo aí as considerações finais do nosso vereador, né? Para encerrar. Pedido de placa, viu, Rafaela? Se puder providenciar para a gente, então, uma placa lá para a gente poder sinalizar. Bem, então, no mais, muito obrigada, Luana, Rafaela, Sandro, a todos que participaram. Às 12h16, eu encerro a nossa reunião.